Muito bem. Então, tá gravando. Então, hoje a gente vai falar sobre modelagem, tá? O que que é modelagem? Para que que serve modelagem? Como é que faz a modelagem? Devagar, com calma, entendendo cada pedaço. Então, a gente vai fazer um pouquinho de modelo, vamos lá para a parte teórica. Eu vou abrir aqui os arquivos teóricos e a gente vai aos pouquinhos construir tudo, tá? Então, vamos começar com esse exercício aí, ó. Exercício 1 da lista. Nossa, eu vou pegando aqui a minha. Esqueci de ligar aqui a minha. Exercício 1 da lista. Ali no arquivo de vocês, vocês vão encontrar 2, 3 livros, vão encontrar lista de exercício. Essa lista aí é uma lista que eu sempre rodo bastante ela, porque ela é muito bacana, assim, ela tem de tudo um pouco, tá? Tem alguns exercícios errados, enunciado, tal, não tem problema, tá? Mas é um ou outro só. O resto é tudo bem bom. Essa lista é uma lista bem boa, tá? Para a gente começar. Vou colocar o Paint aqui para gente, tá? Então, deixa aí, a gente abre. Então, ó, uma pequena fábrica de papel toalha manufatura 3 tipos de produto. A, B e C, de produtos. A, B e C. A fábrica recebe papel em grandes rolos. O papel é cortado, dobrado e empacotado. Então, 3 processos aí para produzir esse papel. Dada a pequena escala da fábrica, o mercado absorverá qualquer produção a um preço constante. O lucro unitário de cada produto é, respectivamente, R$ 1,00, R$ 1,50 e R$ 2,00. O quadro abaixo identifica o tempo requerido para a operação em horas, em cada seção da fábrica, bem como a quantidade de máquinas disponíveis, que trabalham 40 horas por semana. Planeja a produção semanal da fábrica. Então, eu tenho uma demanda, ou melhor, eu tenho lá uma quantidade de máquinas, né? Essa quantidade de máquinas, cada uma trabalhando por 40 horas por semana, vai me dar um limite de horas possíveis para trabalhar em cada uma das máquinas. E cada produto requer uma quantidade de tempo ali de produção. Então, vamos pegar um exemplo ali, ó. O produto A, tá? O produto A, eu tenho que, para produzir ele passa por 8 horas na máquina de corte. Tá ali, ó. Esse aqui que tá dizendo, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó. O quadro abaixo identifica o tempo requerido das operações em horas. Depois eu arrumo isso aqui. Então, ó, o produto A, ele demora 8 horas no corte, 5 horas na dobra e 0,7 horas no empacotamento. Beleza, o produto B também tem uma quantidade de horas no corte, na dobra e no empacotamento, o produto C, mesma coisa. Aí eu tenho uma quantidade de máquinas. Cada produto A que eu consigo fazer, eu vou lá e eu consigo vender esse produto. A grande pergunta que eu quero fazer é quanto que eu vou produzir de cada um deles. Quanto que eu vou produzir de cada um deles. Muito bem, aqui eu vou abrir um arquivo para que a gente... Vocês estão vendo aí bem, né? Então, esse aqui é um arquivo que vem junto com um livro, que é o Introdução à Pesquisa Operacional, ali do Eduardo Andrade. É um livro fininho, mas ele vem os slides bons, assim, para o começo da gente, tá? Basicamente, uma modelagem, ela tem essas duas características, tá? A existência de um objetivo, que ele vai ser explicitado, ou seja, a gente vai escrever esse objetivo em termos das variáveis de decisão, e ele vai estar restrito às condições que a gente está obedecendo. Tá? Então, nosso objetivo geral lá é encontrar a melhor distribuição possível dos recursos escassos entre as diversas atividades ou tarefas, de forma a atingir o valor ótimo do objetivo estabelecido. Aqui nesse slide tem alguns detalhes aí que são importantes a gente perceber. A primeira coisa que tem ali é o seguinte: encontrar a melhor distribuição dos recursos escassos. Ou seja, não faz sentido eu querer resolver um problema onde não tenho limite. Né?
Ó, se eu sou o tio Patinhas, não faz sentido eu querer economizar dinheiro. Quer dizer, o tio Patinhas faz, né? Mas se eu tenho dinheiro igual o tio Patinhas, eu posso gastar dinheiro à vontade. Dinheiro não é o limite. Então, a gente tem que ter necessariamente alguma coisa limitando ou de obter um lucro exorbitante. Geralmente, isso que eu vou obter exorbitante são os meus recursos, os meus insumos, meu equipamento, as pessoas que eu vou usar, a quantidade de mão de obra, a quantidade de maquinário. Ou se eu minimizar o custo, se eu for querer minimizar alguma coisa, o recurso ele passa a ser algo que eu tenho que, no mínimo, fazer alguma coisa. Olha, eu tenho que ter no mínimo essa quantidade, no mínimo eu tenho que fazer aquilo. E aí eu vou querer fazer, bom, disso que eu tenho que fazer, que eu tenho que cobrir, qual que é a melhor maneira de fazer isso com o menor custo? Que isso é o atingir o valor ótimo. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, desde já, em modelagem, é que sempre vai estar faltando algo, o recurso vai ser escasso, eu sempre vou ter que resolver um problema que não... que se fosse trivial, não precisaria de modelagem matemática. Ou isto é, o que eu quero dizer com isso? Que se você tem um problema na tua empresa, onde que você não tem limitação nenhuma, não faz sentido fazer modelagem matemática. Não faz sentido falar em otimização. Tá? Faz sentido falar em otimização sempre quando eu tenho recursos escassos. Muito bem. Nós temos 4 suposições da programação linear, tá? PL, programação linear. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente é um problema de programação linear, um PPL, tá? Primeiro, que ele é determinístico. Então, agora vamos voltar aqui para o enunciado. Vamos começar a discutir essas coisas aqui. Olha só, o preço, o lucro unitário lá é R$1, R$1,50, R$2. Beleza, isso aqui está dizendo lá que o mercado vai absorver qualquer produção a um preço constante. Mas quando eu olho para as restrições, eu vejo que, por exemplo, lá na máquina de corte, o produto A demora 8 horas. Será que é exatamente 8 horas? Será que é pontualmente, 8 horas e ele para? Quantos processos, por mais que ele seja 100% mecanizado, ele faz exatamente aquele valor que deveria ser? Então, ou seja, existe uma variabilidade ali. Existe uma variabilidade. E aí a gente vai entender a segunda coisa mais importante que tem nessa disciplina. A primeira é que nós temos recursos escassos. A segunda é, e isso vale para o resto da vida acadêmica de vocês, todo processo possui variabilidade, sem exceção. Todo processo possui variabilidade. Acontece que, dependendo do processo e dependendo daquilo que eu estou medindo, essa variabilidade é tão pequena, tão irrisória, que ela torna-se desprezível. E aí, na prática, o que a gente diz é, a característica que nós temos, a suposição que nós temos é que nós estamos abordando que é um valor determinístico. Eu estou assumindo que é 8 horas no processo de corte para o produto A. Ponto. Por mais que seja 8 horas e 1 minuto, 8 horas e 10 segundos, 7 horas, 59 minutos e 53 segundos. Tudo bem. A gente está assumindo que é 8 horas. Por quê? Porque essa diferença de alguns segundos para lá ou para cá não vão influenciar na resposta. A partir do momento em que essa variabilidade começar a ser importante a ponto de influenciar na resposta, nós passamos por uma outra disciplina, que é a disciplina vinculada à simulação, que é o professor Pécora que ministra. Por quê? Porque lá nós não estamos preocupados em resolver um problema. Lá nós estaremos preocupados em compreender o problema. E aí o problema deixa de ser determinístico, com valores determinados, e passa a ser um problema probabilístico, onde me interessa, onde faz sentido eu compreender essa variabilidade do sistema. Tá? Então, em programação linear, a gente desconsidera
É desprezível essa pequena variabilidade. O problema ele é muito maior do que isso. Então, isso a gente chama de suposições ou simplificação do modelo. A gente está simplificando, tá? Muito bem. A segunda coisa é que eu tenho uma proporcionalidade. O que quer dizer isso? Bom, proporcionalidade é o seguinte. Opa, aqui. Se um item do produto A gasta 8 horas na máquina de corte, se eu produzir 2 itens A, ele vai gastar 16 horas. Se eu produzir 3 produtos A, ele vai gastar 24 horas. E assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que eu estou fazendo é proporcional. A gente consegue, aqui em programação linear, isso não é tão difícil de fazer, a gente consegue fazer funções que a gente chama de linear por partes. Por exemplo, se eu produzir de 0 a 100 peças, eu uso 8 horas por peça. Porém, se eu produzir de 100 a 500 peças, por algum motivo, a minha máquina fica melhor, mais rápida, sei lá, eu consigo fazer em 6 horas e meia. Ou seja, de 0 a 100 é uma velocidade, de 100 a 500 é outra velocidade. Então, eu consigo fazer linear por partes. Então, ele é proporcional por partes. Isso a gente consegue fazer. O que a gente não vai fazer? Uma coisa que seja... Bom, uma peça é 8 horas, 2 peças é 9 horas, 3 peças é 72 horas, alguma coisa que seja bagunçada. Isso a gente não faz parte da programação linear. Então, o nosso é bem mais simples. A terceira é que eu tenho um conceito de aditividade. Fica muito claro aqui quando a gente está usando, que é o seguinte. Se eu vou produzir uma peça do A, uma peça do B e uma peça do C, bom, significa que eu estou usando em relação ao tempo da máquina de corte disponível 8 horas, mais 5 horas, mais 2 horas. Ou seja, 8 mais 5, 13 mais 2, 15. Então, eu estou usando 15 horas. As coisas acontecem de forma aditiva e não multiplicativa. Ou seja, eu não multiplico variáveis. Eu não multiplico. Em hipótese alguma, pode aparecer multiplicação de variáveis. Sempre vai existir um coeficiente, um número, vezes uma variável. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? E a última é a questão da divisibilidade. Ou seja, eu tenho um recurso que ele pode ser usado de maneiras diferentes. Ele é divisível. Por exemplo, o tempo da máquina de corte. Eu posso usar parte desse tempo para o produto A, parte do B, parte para o C, pode sobrar mais. O que eu não posso é gastar mais aquilo que eu tenho. Mas eu posso dividir os meus recursos de uma maneira que eu quiser. Então, eu tenho essa suposição. Tá? Então, essas 4 suposições, elas são importantes para a gente chegar aqui. Esse slide aqui, ele é o mais importante de todos. Então, se eu tenho 2 informações importantes, que os recursos são escassos e todo produto possui variabilidade, e aí daqui a gente sai com todas as simplificações de um problema de programação linear, isso aqui é o que resume o que é a modelagem de problemas de programação linear. O que é a modelagem em operações. Tá? Nós temos sempre 3 passos. Sempre 3 passos. O segundo e o terceiro, eles podem ser feitos em qualquer ordem, aquilo que eu achar melhor. Isto é, aquela ali, ó, relações matemáticas das restrições. Deixa eu colocar aqui um apontador laser. Aqui, ó, relações das matemáticas de restrições, ou seja, as restrições e a função objetivo, eu posso fazer aqui qualquer um deles antes. Quem eu achar mais fácil de acordo com o problema. E vai ter problemas que vai ser mais fácil fazer a função objetivo, vai ter problemas que vai ser mais fácil começar por desenvolver as restrições. Agora, em hipótese alguma, jamais, nunca, nevermore, sei lá que mais como, nunca nós podemos
deixar de fazer, em primeiro lugar, a definição das variáveis de decisão. Isso aqui é primordial, é essencial, é necessário, não é suficiente, mas é necessário que seja por primeiro, tá? O que é a definição das variáveis de decisão? É a forma que nós vamos transcrever matematicamente aquilo que vai representar a principal pergunta, que é o que nós queremos saber. O que nós queremos saber? Se a gente for lá para aquele exercício que nós estamos aqui, uma pequena fábrica de papel toalha, manufatura, produto A, B, C, eu tenho um lucro de tanto, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o lucro final? Não, eu não quero saber o lucro final. Por que eu não quero saber o lucro final? Porque eu tenho aqui quanto que é o lucro unitário. Ou seja, se eu souber quanto do produto A, quanto do produto B, quanto do produto C, eu consigo calcular o lucro. Então, o que eu quero saber não é o lucro. O que eu quero chegar a atingir é o maior lucro possível. Eu quero ter o máximo de lucro possível. Mas o que, no fundo, eu quero saber é quanto que eu vou produzir de cada um. Essa é a principal pergunta. Então, aqui, o que nós queremos saber? A definição das variáveis de decisão sempre tem que aparecer assim. Depois, nós temos as outras duas fases ou partes de uma modelagem matemática, que diz o seguinte: as restrições são as condições que nós devemos obedecer, aquilo que nós devemos respeitar, as condições escassas que são dadas para o problema. Lembrando, tá, gente? Lembrando. Nenhuma empresa do mundo vai chegar para um funcionário e vai chegar lá, olha, você é o responsável pela produção, beleza, tá aqui você é o responsável pela produção, e vai chegar assim, amigo, senta aqui comigo, vamos ali na minha sala. Aí você senta lá na frente da cadeira e ele vai chegar assim, então, uma pequena fábrica de papel, manufatura... Não, não é assim que ele vai chegar, né? O que ele vai chegar? Gente, ó, aqui na fábrica, nós temos aqui os dados, a gente precisa saber qual que é o planejamento de produção. Tá, mas que informação que eu tenho? Ah, a gente já sabe qual que é o lucro, sabe quais os tempos, mas eu não sei quanto que é. Te vira para resolver o problema. É isso que vai acontecer na prática, né? Então, essa modelagem, essas condições a quem devemos obedecer, é algo que nós vamos atrás. Nós vamos buscar as restrições inerentes ao problema. Aquilo que interfere na minha tomada de decisão. Né? E aí, a terceira parte, ou né, a segunda, dependendo do problema, é a gente representar essas variáveis de uma forma tal que isso vire uma função objetivo. Tá? Como eu falei na aula passada lá, é função objetivo, nunca função objetiva, porque não é uma característica da função ser objetiva, é a função objetivo, a função alvo, aquilo que eu quero atingir, né? Então, como o objetivo pode ser escrito em termos das variáveis. E aí, definindo isso aqui, a gente tem um modelo completo. Então, antes de fazer esse exercício aqui, nós vamos fazer esse exercício aqui. Então, vamos colocar ele para cá e vamos colocar o pente aqui do ladinho. Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Então, tá aí. Muito bem. Então, tá lá. Vamos tentar trazer esses 3 passos. E aí, uma vez que nós temos esses 3 passos, aqui eu vou formalizar aqui aquilo que eu já até tinha falado, mas eu vou formalizar, que nós temos para fazer a modelagem 3 modelagens. O modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? Eu consegui olhar para a realidade e lá atrás do meu problema de produção, de logística, de escala, do que for, e eu consegui transformar aquele problema real que eu tive que falar com um monte de gente da empresa num enunciado como esse. Descrever conceitualmente isso aqui. Olha, a fábrica tem que produzir tanto, o custo é tanto, demora tanto tempo, eu não posso esquecer que eu tenho que ter uma demanda mínima, que o meu tempo tal, tem um intervalo.
tudo aquilo que for referente ao problema, transcrever em texto, literalmente em texto. Isso é o nosso modelo conceitual. Nos artigos científicos, daqui a pouco eu mostro um para vocês, ou depois do intervalo eu mostro um para vocês, vocês vão ver que todo modelo matemático de todo artigo, ele vem acompanhado da descrição, da explicação do modelo. E antes disso, sempre feito um capítulo, uma seção, que é a descrição do problema. Essa descrição do problema é o modelo conceitual. Uma vez que eu tenho o modelo conceitual, o que a gente vai fazer? Vai fazer a modelagem matemática. Então, aqui, o segundo passo é o modelo matemático. O que é o modelo matemático? Definir essas três coisas que a gente falou. As variáveis de decisão, as restrições e a função objetiva. Isso é o modelo matemático. Nós vamos usar aqui nessa disciplina só modelos de programação linear. Variáveis podem ser contínuas, ou seja, qualquer número com vírgula. Vai ter um momento, daqui a pouco, a gente vai começar a colocar variáveis inteiras, que só posso valor inteiro. Por exemplo, eu quero fazer uma escala de pessoas. Quantas pessoas eu vou colocar no plantão das 6 da tarde às 6 da manhã? Eu não posso colocar 3,4 pessoas. Eu coloco 3 ou eu coloco 4. Não posso colocar 3,7 pessoas. Não, ou eu coloco 3 ou eu coloco 4. Então, as variáveis elas vão ganhar uma condição a mais, que é ser inteiras. Ou eu posso ainda ter que colocar variáveis que nós chamamos de binárias. Binárias. Dentro desse modelo matemático, a gente vai lá e dizer assim, o caminhão 3, amanhã eu vou usar ele, sim ou não? Se sim, é 1, se não, é 0. Aquela escola vai ser designada para aquela subprefeitura, por exemplo. Sim ou não? A escola 10 vai ser designada para a subprefeitura 3, sim ou não? 1 ou 0. Então, com o tempo, a gente vai ver que esse modelo matemático de programação linear vai passar a ser um modelo matemático de programação inteira, vai passar a ser um modelo matemático de programação binária, vai passar a ser um modelo matemático de programação linear inteira mista. Um PLIN, que é o que a gente chama. Programação linear inteira mista. Ou seja, que aí vai ter variáveis inteiras, contínuas. O que nunca vai ter? Variáveis negativas. A gente sempre vai criar variáveis de decisão, nossa primeira parte aqui, sempre vai ser positivas ou 0. Isto é, não negativas. Depois, e aí a gente vai gastar um bom tempo aqui, tá? Depois disso, por um processo de transcrição, a gente vai pegar esse modelo matemático e vai jogar num software, que aí nós vamos ter o modelo computacional. Nós vamos aprender a resolver na mão aqui, com certeza. Bom, com certeza. Claro que eu ficar fazendo aqui continha na mão, vai ser difícil eu ficar fazendo no Paint. Então, eu vou usar o Excel. Mas é como se eu estivesse fazendo na mão, tá? É como se eu estivesse fazendo na mão, a continha. Só estou fazendo a velocidade só para a gente entender aquilo que resolve esse modelo matemático de programação linear, que é o algoritmo do Simplex. Aqui, a gente vai entender como é que funciona o Simplex. E, basicamente, isso vai ser nossas próximas 3, 4, 5 aulas. Tá? Muito bem. Então, uma vez que a gente entendeu o processo de modelagem, agora a gente vai passar para criar esse modelo aqui. Então, vamos lá. O passo 1 vai ser definição das variáveis de decisão. Professor, sempre tem que aparecer esse negócio escrito aqui? Sempre. Desse jeitinho aqui? Sempre. Tá? Lembrando aí, pessoal, quem quiser falar, perguntar, fique à vontade, tá? Só abrir o microfone e falar. Eu não consigo ler agora, enquanto eu estou falando, se você mandar alguma coisa escrita. Tem que abrir o microfone e falar, tá? Muito bem. Então, olha só. Definição das variáveis de decisão é o que eu quero saber. O que eu quero saber?
Neste caso aqui, do exercício 1, o que eu quero saber é quanto que eu vou produzir do produto A, quanto que eu vou produzir do produto B, quanto que eu vou produzir do produto C. Então, tá lá. XA. Professor, por que eu coloco XA? Porque a gente está acostumado a colocar X. Se quiser colocar produto A, prod A, toalha A, PTA, que é papel toalha A, PTM, que é papel toalha manufaturado A, coloca o que você quiser. A gente acaba acostumando o X, porque desde que a gente se entende por gente aí, na escola a gente sempre aprendeu que a variável, né, nossa incógnita é X. Então a gente acaba usando o X mesmo. Então a gente escreve, ó, o que é o XA? É a quantidade a ser produzida do produto A. Tudo bem? Beleza. Bom, então óbvio, né? Se esse aqui é o XA, aqui eu vou ter um XB e aqui um XC. Reparem que eu coloquei o A, o B e o C como se fosse um índice, um subscrito aqui, né? Ó, um índice aqui embaixo. Por que eu fiz assim? Porque a gente pode ser produzido do produto B, do produto C. Porque a gente poderia, de uma forma genérica, escrever assim, ó, XI isso aqui é ou, tá? Ou assim, ou assim. É outra forma de definir as variáveis de decisão. XI é igual a quantidade a ser produzida do produto I, onde esse I é A ou B ou C. E aí, em uma única linha, eu defini 3 variáveis, XA, XB e XC. Com o tempo, a gente vai perceber que esses índices aqui, esse índice aqui, fica muito mais fácil quando eu começar a variar eles numericamente. Então, eu vou chamar lá o A de produto 1, o B de produto 2, o C de produto 3, e eu vou dizer assim, XI é a quantidade a ser produzida do produto I, onde o I vai de 1 até 3, ou 1, 2 e 3. Tá? Então, isso aqui são as duas formas de fazer. Muito bem. Agora vamos passar aqui para o ladinho para dar espaço. Uma vez definidas as variáveis de decisão, passo 2, eu vou definir aqui a função objetivo. Como eu falei para vocês, eu posso fazer uma ordem ou as restrições da função objetiva, ou restrições. Mas aqui está tão simples fazer a função objetivo, né? Está tão na cara, por quê? Ele está dizendo o seguinte, ó. Planeja a produção semanal da fábrica, dado um lucro, onde que eu quero maximizar o lucro. Bom, eu sei lá que o produto A, eu tenho R$ 1 de lucro por produto A. Se eu tiver 2 produtos A, 1 vezes 2, R$ 2. Se eu tiver 3 produtos A, 1 vezes 3, 3. Aqui, ó, eu vou fazer uma única vez e nunca mais vou fazer isso. O que é esse R$ 1 aqui? Na verdade, ó, toda vez que eu tenho colchetes, eu tô falando da grandeza dele, né? Esse R$ 1, na verdade, é real por item, certo? Vezes, o que é o X? Esse aqui é 1 vezes XA. O que é o X? X é quantidade de itens. Então, se eu cortar esse com esse, 1 vezes XA vai me dar uma unidade de medida de reais. Então, 1 vezes XA mais, qual é o lucro que eu vou obter com o B? 1,50 XB. Mesma coisa. 1,50 reais por item, o B é a quantidade de itens produzidas, corta o item com item, sobra reais. Estou somando reais com reais. Mais 2 do XC. Ou seja, o lucro que eu obtenho com o produto A, mais o lucro que eu obtenho com o produto B, mais o lucro que eu obtenho no produto C, eu vou representar isso aqui como uma função Z. Uma função Z. E o que eu vou fazer é maximizar Z.
Eu quero o maior lucro possível. Lembrando, tá, gente? Aqui eu vou fazer um adendo aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Não tem nada a ver com o exercício, tá? Quando eu tenho lá, imagine uma reta, né? Y igual a x mais b. Para a gente começar a desenferrujar aí essa matemática da 7ª série, tá? Escrever y igual a x mais b é a mesma coisa que escrever f de x é igual a x mais b, tá? Então, esse f de x aqui é esse z. Então, escrever isso aqui, o certo mesmo, seria escrever assim, z de xa, xb e xc. Isso aqui seria o correto, que é a função z, que é a variável dependente, em função das variáveis independentes, xa, xb e xc. Só que a gente simplifica. Só coloca isso aqui como z. Tá? Por que a gente simplifica? Aqui tem 3 variáveis. E se eu tivesse 1 milhão de variáveis? Não faz sentido ficar escrevendo isso aqui, né? 1 milhão de variáveis. Então, essa aqui é a nossa função objetivo. Meu z está em função de xa, xb e xc. E eu quero encontrar qual é o valor daqui, qual é o valor daqui, qual é o valor daqui. Tá? E aí vem o terceiro passo, as restrições. Ou seja, sujeito a, lembra que eu falei na aula passada que eu escrevi sujeito a uma vez só, agora a gente escreve SA, sujeito a. Agora, assim como a gente fez aqui, em teoria, um estudo de unidade de medida para cada termo, e aí nós somamos reais com reais com reais. A minha função objetivo é reais. Eu não posso vir aqui e dizer assim, vou fazer uma restrição do produto A. 8 horas de corte mais 5 horas de dobra mais 0,7 horas de empacotamento é igual a 7 laranjas. Não seria isso que eu estaria falando, né? Eu não posso. Eu só posso falar quanto que eu tenho do produto de tempo de corte. Então, eu tenho uma restrição relacionada ao tempo de máquina disponível para corte. Uma outra restrição relacionada ao tempo de máquina disponível relacionado à seção de dobra. Tá? Então, eu tenho que somar coisas que façam sentido. Tá? Façam sentido. Então, por mais que seja tudo horas, vejam só, olha a primeira restrição. 8 vezes xa. Aqui, ó, se eu for com zelo, estou dizendo aqui, são horas na máquina de corte por item. Vezes o xa é item. Então, aqui, essa multiplicação 8xa é horas na máquina de corte. 8xa mais 5xb, porque 5 é a quantidade de horas na máquina de corte que gasta uma unidade de xb. Se eu gastar 2, são 10, 3 são 15, assim por diante, aditividade, proporcionalidade. Mais 2 horas para cada item C que eu produzo. Beleza, quantas horas eu tenho disponível? Bom, se eu trabalho 40 horas semanais, eu quero fazer a produção semanal da fábrica, 40 horas semanais, cada máquina, ou melhor, eu tenho 3 máquinas trabalhando 40 horas, 3 vezes 40, 4, 8, 12. Então, isso aqui é 120. Muito bem, agora vamos pensar o seguinte. Essa quantidade de produto aqui que eu vou colocar, uma quantidade de produto XA, mais uma quantidade de produto XB, mais uma quantidade de produto XC, multiplicado pelos seus coeficientes. Isso aqui tem que estar exatamente 120 horas? Não, né? Eu tenho até 120 horas para gastar. O que eu tenho certeza absoluta? Que eu não tenho mais do que 120 horas para gastar. Professor, mas eu posso fazer hora extra. Está escrito no enunciado? Está escrito no teu modelo conceitual que você pode fazer hora extra? Não? Então você não pode. Se não está no enunciado, não, mas na vida real existe. Tudo bem. Então, se fosse isso aqui na vida real, você vai dizer que trabalham 40 horas por semana em horário normal. E uma possibilidade de trabalhar
até 20 horas a mais por semana em hora extra. Beleza, aí eu vou ter 40 vezes 3 mais 20 vezes 3. Aí a soma do horário total. E aí eu vou ter que saber diferenciar o que eu estou produzindo em hora normal, o que eu estou produzindo em hora extra, até porque em hora extra tem um custo maior. Então, vale aquilo que está escrito no enunciado, aquela informação. Tem um enunciado ou outro aí que está mal formulado, mas a maioria está muito bem formulado. Mas o mais importante é que o processo de modelagem real, quem faz essa descrição é você. Se você esqueceu disso, é você o responsável pelo seu modelo. Você que tem que criar isso sozinho. Então, esse 8xa mais 5xb mais 2c não pode ser mais do que 120. Tem que ser no máximo 120. Tem que ser menor ou igual a 120. Mesma coisa para as outras. Mesma coisa para as outras. Então, eu vou colocar lá 5xa mais 10xb mais 4xc menor ou igual que 10 vezes 4, 400. 400 horas de máquina para dobra. E, por fim, 0,7xa mais 1 vezes xb mais 2 vezes xc menor ou igual que, se eu tenho duas máquinas, cada uma trabalha 40 horas, eu tenho 80 horas de máquina de empacotamento funcionando. O que nós estamos usando aqui como simplificação? Nós não estamos colocando aqui a parada, o setup da máquina. Nós não estamos colocando isso aqui. Nós estamos fazendo um modelo bem simplificado. Tudo bem. É isso. Se a gente quiser um modelo mais refinado, eu tenho que trazer esses dados junto com a gente. Junto com o enunciado, junto com o modelo conceitual. Para que a gente possa finalizar aquela história. Não tem como eu produzir negativo. Não faz sentido eu produzir negativo. Então, todas as minhas variáveis, xa maior ou igual a 0, xb maior ou igual a 0, xc maior ou igual a 0. Por que é maior ou igual a 0? Como é que eu vou produzir menos 10 produtos A? Vou pegar de volta, vou desmontar o produto. Desmontar é produzir negativo. Não faz sentido, tá? Computacionalmente, a gente até controla estoque negativo, mas na prática não existe estoque negativo. Computacionalmente até existe, é a falta de estoque. O produto está dizendo que tinha 5 produtos lá, e aí quando o cara foi lá pegar, no sistema tinha 15, o cara pegou, deu baixa de 15, eu estou com menos 10 no meu estoque. Computador aceita tudo, mas visualmente não tem como eu falar menos 10 itens. Quer dizer que o item quebrou, o negativo. Então, se cria uma variável de produto em estoque, cria uma variável itens quebrados, itens devolvidos, e cria as variáveis não negativas possíveis. Sempre tem que escrever isso daqui. Por mais que seja óbvio, por mais que seja inerente ao modelo, sempre tem que escrever, tá? Posso escrever dessa forma, posso escrever essa restrição aqui assim, xa, xb, xc maior ou igual a 0. Posso escrever assim, ou, dependendo como que eu defini lá atrás, xi maior ou igual a 0 para todo i que eu defini. Porque se eu definir o meu i aqui, onde o i vai de A, B, C, lá na definição das variáveis, aqui eu posso usar esse azinho de ponta cabeça que significa para todo i. Definir quem é o i anteriormente, tá tudo certo. Eu poderia escrever assim também, ó, se eu quisesse. Ao invés de para todo i, eu poderia colocar i, então ali o vírgula, né? Vírgula, i indo de A, B e C. Também é a mesma forma. Qualquer uma dessas formas aqui está correta. Estão corretas, tá? Qualquer uma dessas 3, 4 estão corretas. Desde que elas apareçam, estão corretas. Então, isso é uma modelagem matemática. Isso é uma modelagem de programação linear. Vamos voltar lá para olhar um pouquinho de... Alguém quer perguntar alguma coisa? Não?
Eu tô com uma dúvida, Cássio. Pergunte. Bandeira aqui. É o seguinte, no caso ali, o fato de você poder ter 40 horas no máximo de produção por máquina não passa a ser uma restrição, porque se você somar todas as horas máquina e você tem, por exemplo, produzir o tempo de produção de uma máquina entrar no da outra. Não sei se deu para entender. Veja, entendi. O que você está dizendo é o seguinte, essas máquinas elas estão fazendo o mesmo serviço sequencialmente. Aqui, no caso, é como assim, a gente tem 3 máquinas que fazem corte. Então, é como se estivesse produzindo em paralelo. Então, na prática, é 40 horas em paralelo cada uma, é 120 horas no total. Porque elas fazem o mesmo serviço em paralelo. Tá? Funcionaria isso, estaria certo isso que você está falando, se as máquinas tivessem uma depois da outra, em sequência, onde eu teria que passar, por exemplo, nessas 3 máquinas de corte, eu teria que passar pela máquina 1, depois pela máquina 2, depois pela máquina 3. Significaria que as máquinas estariam funcionando ao mesmo tempo, porém elas estariam fazendo o mesmo produto, vamos dizer assim. Mas não é o caso aqui. Se fosse isso, teria que estar descrito no enunciado, tá? Então, é como se eu tivesse lá 3 pessoas, 3 máquinas fazendo o corte com uma tesoura. Imagine essa máquina de 3 pessoas. Se cada uma trabalha 40 horas, na soma eu tenho 120 horas no total. Tudo bem? Entendeu aí? Não, beleza. É bem simples no início. A gente vai chegar nesses um pouquinho mais cabeludo aí. Tá? É só bem pouquinho, não é muito não. Beleza, galera? Então, beleza. Então, vamos para cá agora, tá? Vou colocar um exercício aqui do próprio livro, tá? Esse aqui é um problema de mistura. É um problema de mistura. Então, olha só. Uma refinaria produz 3 tipos de gasolina. Gasolina verde, gasolina azul e gasolina comum. Cada tipo vai requerer ali gasolina pura, octana e aditivo. Isto é, para fazer gasolina verde, eu preciso de um pouquinho de gasolina pura, um pouquinho de octano e um pouquinho de aditivo. Para fazer gasolina azul, eu tenho um pouquinho de gasolina pura, um pouquinho de octano e um pouquinho de aditivo. Para fazer gasolina comum, eu preciso de um pouquinho de gasolina pura, um pouquinho de octano e um pouquinho de aditivo. Muito bem. Esses insumos, que a gente chama, né, que é a gasolina pura, octano e aditivo, são disponíveis nas quantidades 9.600.000, 4.800.000 e 2.200.000 litros por semana. Eu tenho lá a disponibilidade disso para fazer o planejamento da minha produção. Respectivamente, obviamente. Né? As especificações de cada tipo são, então, 1 litro de gasolina verde. Então, para fazer 1 litro de gasolina verde, eu preciso 0,22 de gasolina pura, 0,5 de octana e 0,28 de aditivo. Reparem que a soma vai dar 1. Né? Como é tudo líquido, a soma vai dar 1. 1 litro de gasolina azul requer 0,52 de pura, 0,34 de octana, 0,14 de aditivo. De novo, reparem que a soma vai dar 1. E 1 litro de gasolina comum requer 0,74 de gasolina pura, 0,2 de octana e 0,06 de aditivo. Muito bem. Isso aqui é a receita de bolo. Quer produzir gasolina verde, é assim que tem que fazer. Quer gasolina azul, é assim que tem que fazer. Quer comum, é assim que tem que fazer. Só que para produzir isso aqui não é só isso, não é simplesmente chegar lá e misturar. Então agora eu vou olhar algumas regras que eu tenho no meu negócio. Produção baseada em demanda de mercado, o planejamento da refinaria estipulou que a quantidade de gasolina comum deve ser, no mínimo, igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Puxa, professor, parece aquelas questões de concurso lá que a gente faz de lógica. É isso mesmo. É exatamente isso. Tá? Parece e é isso, essa lógica aí que a gente precisa. Planejamento da refinaria, ou seja, por alguma regra de produção, por alguma restrição da máquina, aqui não está dizendo o que ocasionou isso, eu só sei que eu tenho que obedecer. Que a quantidade de gasolina comum deve ser no mínimo, ou seja, deve ser aquilo ou mais, no mínimo, igual a 16 vezes a gasolina verde. Ou seja, se eu produzir 1 litro de gasolina verde, eu preciso de 16 litros ou mais de gasolina comum.
Tudo bem? Ó, a gasolina comum dá assim, no mínimo 16 vezes, no mínimo igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Se é no mínimo, é ali ou mais. E a quantidade de gasolina azul seja no máximo igual a 600 mil litros. A minha demanda existente, os pedidos, o meu histórico, o tanque de armazenamento da gasolina azul, seja lá por qual motivo, neste momento ainda não estamos preocupados com os motivos, só com a informação. Por algum motivo, a gasolina azul não pode ser produzida mais do que 600 mil litros. A empresa sabe que cada litro de gasolina verde, azul e comum vai dar um lucro de 30 centavos, 25 centavos e 20 centavos, respectivamente. O seu objetivo é determinar o programa de produção que maximiza a margem total de contribuição para o lucro. Ou seja, quanto que eu vou produzir de gasolina verde, de gasolina azul, de gasolina comum. Tá? Mesma coisa. Agora eu tenho uma mistura, não tenho mais somente uma restrição de produção ou de utilização de uma máquina. Agora eu tenho um problema que eu tenho os insumos, eu tenho que misturar esses insumos. Reparem que esse exercício aqui, se eu faço com gasolina, ou eu faço com nutrientes para fazer uma barrinha de cereal, ou se eu faço com alimentos para fazer uma ração animal, ou se eu faço com refeições para fazer uma dieta balanceada, é exatamente a mesma coisa. A lógica é a mesma. Ou seja, se eu entender isso aqui, já posso aí sair fazendo um planejamento de calorias aí, se eu quiser. Claro, desde que eu saiba as condições. Né? Beleza? Então vamos fazer esse exercício aí. Vamos direto aqui para a resposta. Então, olha só. Definição das variáveis. X1 é a quantidade de gasolina verde a produzir. X2, quantidade de gasolina azul a produzir. X3, quantidade de gasolina comum a produzir. Então, definir lá que 1 é verde, 2 é azul, 3 é comum. Muito bem. Olha só, repara que verde, azul e comum dá um lucro de 30 centavos, 25 centavos, 20 centavos. Então, lá na função objetivo, eu vou maximizar um lucro, um L, 30 centavos para cada litro de gasolina verde, mais 25 centavos para cada litro de gasolina azul, mais 20 centavos para cada litro de gasolina comum. Beleza. Definição das variáveis, função objetivo. Olhando agora as restrições. Aqui que eu tenho que tomar cuidado. Eu não vou fazer uma restrição por tipo de gasolina a ser produzida, porque eu não tenho restrição direta, a não ser aqui embaixo do azul, da produção de gasolina. O que eu tenho restrição é dos insumos que eu tenho que produzir. Ou seja, se eu tenho 9.600.000 de gasolina pura, tudo que eu produzir, tudo que eu usar de gasolina pura para produzir gasolina verde, tudo que eu usar de gasolina pura para a produção de gasolina azul, mais tudo que eu usar de gasolina pura para a produção de gasolina comum, não pode ultrapassar 9.600.000. Certo? Então, ó, 0,22, que é a quantidade de gasolina pura que vai na gasolina verde, mais 0,52, 520 mililitros, lá, 0,52 litros de gasolina pura para produzir a gasolina azul, mais 0,74 litros para cada litro que eu vou produzir de gasolina comum. Isso aqui está me dizendo que é a quantidade de gasolina pura que eu vou usar. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 9.600.000. Então, a lógica, reparem que aquele lá era um exercício de produção, de disponibilidade de tempo de máquina, aqui é um problema de mistura, mas a lógica é exatamente igual. Tá? Mesma coisa para octana, mesma coisa para gasolina aditivo, melhor dizendo, aditivo. Ó, 22, 52, 74, 05, 34, 02, 028, 014, 006. 028, 014, 006. Ou seja, essa restrição aqui é uma restrição de disponibilidade de aditivo.
Essa segunda restrição é a restrição de disponibilidade de octana. Agora, eu vou olhar aqui a minha regra de produção. Bom, se eu tenho aqui... Agora vamos ver se eu consigo escrever. Se eu tenho aqui gasolina, nós vamos chamar aqui de gasolina comum. Gasolina comum. E eu tenho aqui gasolina verde. Bom, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que 1 litro de gasolina verde tem que ser 16 vezes a gasolina comum. Tá certo isso aqui? Ou estaria certo falar assim, gasolina comum 16 vezes gasolina verde? Bom, se eu produzir 1 litro desse cara aqui, qual que é a relação que eu tenho? Tem que ser maior aqui? É esse ou é esse? É esse tipo de lógica que a gente vai encarar cada vez mais. Mas olha só, se a quantidade de gasolina comum tem que ser no mínimo igual, ou seja, maior ou igual, é no mínimo igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde, ou seja, para 1 litro de gasolina verde, isso aqui vai dar 16 vezes 1, 16, essa quantidade aqui tem que ser maior do que isso. Então, a gasolina comum, se eu colocar 1 litro de gasolina verde aqui, a quantidade de gasolina comum tem que ser maior ou igual a 16 vezes isso. Então, cuidado pelas lógicas. Cuidado com isso daqui, tudo bem? É esse cara aqui. Então, como lá eu tinha gasolina comum, era qual? Era o X3. Maior ou igual que 16 vezes o X1. Vamos ver o que aconteceu? Tá lá. Ó, 16 vezes menos X3 menor ou igual a zero. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu passar esse cara para cá. 0 maior ou igual a 16x1 menos x3. Bom, escrever assim, ou escrever 16x1 menos x3. Cuidado que a boquinha do jacaré aqui, né? Menor ou igual a 0. Não inverti nada. Eu só estou jogando ele para lá. Isso aqui é menor do que 0. Isso aqui é menor do que 0. Tá lá. A quantidade de gasolina azul é menor ou igual que 600 mil litros. Ó, eu tenho uma restrição direta aqui. Quantidade de gasolina verde, azul e comum maior ou igual a zero. Tá? Então, esse é um problema de mistura. Então, esse é o nosso segundo modelinho aí de hoje. Nós não vamos fazer. Cassius, pode repetir essa restrição ali do 16x1? Posso, claro. Por favor. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui de novo, tá? Deixa eu só... Ah, já está na caneta. Já. Então, olha só. Pensa o seguinte. A gasolina comum deve ser no mínimo igual a 16 vezes a gasolina verde. Se a gente até escrever do jeito literal que está escrito aqui, já dá certo, ó, porque é 16 vezes a gasolina verde. Então, ó, Tá. 16 vezes a gasolina verde. A gasolina comum, o X3, tem que ser no mínimo isso aqui. Se é no mínimo, quer dizer que ela tem que ser isso ou mais. Isso aqui é no mínimo isso aqui. Ou seja, ela tem que ser maior do que isso daqui. Ou, no máximo, igual. Tudo bem? Vamos pensar, vamos colocar aqui, ó. Fazer uma tabelinha simples aqui. A gasolina verde, a gasolina comum. Se eu produzo 1 litro de gasolina verde, aqui eu posso produzir 16 ou mais. Se eu produzir aqui, sei lá, 16 litros de gasolina verde,
Se eu tenho que produzir 16 vezes mais, então é 16 vezes 16, sei lá quanto que dá isso aqui, 16 vezes 16. Ou seja, essa quantidade tem que ser muito maior do que essa. Ah, tá. Essa quantidade tem que ser muito maior do que essa. Não, agora eu pesquei um negócio aí que é matemática básica ali, na verdade. Isso, é. Como está escrito no modelo deles ali, é 16x1 menos x3 menor ou igual a zero. Isso, é. Bem, Ó, multiplicando tudo aquilo por menos 1, ele vai inverter tudo. Daí dá o isso. 16. Isso, ó. Ah, Isso aqui eu posso escrever assim: 16 menos 16x1 mais x3 maior ou igual que zero. isso. Eu posso escrever isso. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, 16x1 menos x3 menor ou igual a zero. Que é o que está ali no modelo. Escrever isso ou escrever isso é exatamente a mesma coisa. Joia. Perfeito? Esse tipo de manipulação, com o passar do tempo, a gente vai pegando. A gente vai pegando. Vai ter que ir relembrando essas coisas aí. Beleza? Obrigado. Nada. Muito bem. Aqui, esse exercício eu vou deixar para vocês. Esse exercício aqui vai ficar para vocês. Muito bem. Como é que a gente resolve isso? Tá? Esse slide aqui é um slide bem antigo, por sinal. Existe um software acadêmico chamado QM, tá? Esse QM era um software, era um CD que vinha num livro bem antigão, assim. Eu até tenho esse software, até posso disponibilizar esse software para alguém, mandar por e-mail aí, daí vocês compartilham. Ele é até bem legal, de usar. Mais umas aulas para frente eu vou usar, tá? Durante muito tempo, a gente na Federal, a gente usou esse software aqui da Lingo, que é de uma empresa que tem representante só no Rio Grande do Sul, que é da Lindo com D, Lindo Systems. Todo mundo acha que sou eu o dono, mas não sou eu não, tô brincando. Lingo é um software foi muito utilizado pela gente, porque nós tínhamos a licença desse software aí na Federal, foi feito um convênio e tal. Então a gente pagava bem pouquinho para poder fazer a atualização. Mas com o passar do tempo, depois do Office 2007, o próprio Excel, ele criou, até já tinha o solver, mas ele ficou um pouquinho melhor, um solver do Excel. Então, existe ali dentro do Excel já uma maneira de eu resolver esse modelo. Porque a gente só falou até agora de modelagem, existe uma maneira de resolver. E aí, existem 3 outros softwares que antes ele chamava de Mosaic, hoje é Mosel, tá? E 2 softwares pagos que são os melhores que tem aí no meio acadêmico e no meio profissional também, que é o Ceplex, que é da IBM, e o Gurobi, esse aqui eu nem atualizei, até esqueci de colocar aqui, o Gurobi, que é o principal software que nós usamos na Federal hoje. Por quê? O Gurobi, se você faz o cadastro lá e você estando na rede da UFPR, ou seja, se eu estou com a wireless da rede da UFPR e dá para fazer isso remotamente com o e-mail da UFPR, a gente consegue baixar essa versão do Gurobi full, o software completo. A gente consegue baixar nosso computador e usar para fins acadêmicos. Obviamente, né, que se alguém pegar a versão full acadêmico e usar comercialmente, bem provável que seja identificado e vai pagar uma boa multa aí, né? Então, academicamente, a gente tem liberdade total para usar tanto o Ciplex quanto o Gurobi. E eles dois são muito melhores. O que acontece? A maioria dos softwares, eles são pagos, tá? A maioria dos softwares são pagos. Então, o Solver Excel é pago quando você compra o Office, o Ciplex, o Mosaic, ou o Mosel e o Gurobi e o Lingo são pagos. Entretanto, de uns tempos para cá, foi desenvolvida uma comunidade, e aí está aumentando cada dia mais, uma comunidade de desenvolvimento de softwares livres para resolver isso, tá? Nós temos um aplicativo, um addin, né?
um suplemento do Excel que foi desenvolvido pela Universidade de Auckland, na Austrália, na Nova Zelândia. É Auckland, não, Auckland, na Austrália, né? Sei lá, é na Universidade de Auckland. Me fugiu aqui agora. Que ignorância. Mas na Universidade de Auckland, eles disponibilizaram lá, eles desenvolveram, e existe um resolvedor, um solver, chamado Open Solver. Então, e aí eu quero mostrar para vocês mais ou menos o seguinte: se o solver do Excel, ele, vamos supor, de 0 a 10 em termos de qualidade de solução, tá? Em termos de velocidade de processamento, em capacidade computacional, o solver do Excel de 0 a 10 é 1. Esse software livre é 2,5. O Seplex e o Gurobi, um é 9,8, o outro é 10. Tá? Então é muito distante esses softwares mais baratos ou o gratuito, né? Que a Universidade de Auckland fornece, desses outros softwares comerciais. Então, linguagens como Python, como o R, como o Julia, que são softwares, teoricamente, linguagens livres, né, com um nível um pouco mais alto, eles usam esse software livre, que é o mesmo lá que o Open Solver usa, esse gratuito aí, e a gente vai usar também, tá? Nesta disciplina, nós vamos usar o Solver do Excel e vamos usar o Open Solver a partir da próxima aula já. Tá? O Open Solver. Eu vou mandar para vocês tudo como que vocês têm que instalar. Mas, na hora que a gente vai resolver um problema, fica muito distante, mas muito distante a qualidade da solução desses softwares livres entre o Seplex e o Gurobi, tá? Então, claro que esses exemplos acadêmicos, todos eles dá para fazer no próprio solver do Excel. Mas, por exemplo, o solver do Excel tem uma limitação de 30 variáveis inteiras. Mais do que 30 variáveis inteiras ele já não resolve. E 30 variáveis inteiras não é nada. Tá? Então, a gente tem que buscar outras soluções. O Open Solver, quando a gente usa, existe um software gratuito dentro dele, né, embutido na programação dele, que ele já é bem mais potente, assim, ele já não tem limitação de variável. Só que, claro, que ele é lento, ele é bem mais lento que o Seplex e o Gurobi. Tá? Embora tanto o Open Solver, quanto o Julia, quanto o MATLAB, quanto o R, quanto o Python, eles têm pacotes que você consegue chamar tanto o Seplex quanto o Gurobi lá dentro. Mas quem está resolvendo é o Seplex e é o Gurobi. Tá? Se você não chamar esses softwares mais robustos aí, vamos dizer assim, ele vai usar lá o software livre, que é um pouco mais, menos potente, vamos dizer assim. Tá? Beleza? Veja que a gente não fez nenhuma solução ainda, né? Já vamos fazer. Vou fazer mais um exercício aí. Vamos olhar esse exercício aqui. Arquivo novo. Não vou salvar. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse exercício aí. Uma empresa produz televisão em 3 fábricas. São Paulo, em João Pessoa e Manaus. Os pontos principais de revenda, com as respectivas encomendas mensais, são... Então, eu tenho lá 5 pontos de revenda: Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, Maceió e Recife. E eu tenho lá a quantidade encomendada por mês para entregar em todos esses pontos aí. Então, 6.000 unidades no Rio de Janeiro, 5.000 unidades em Salvador, 2.000 em Aracaju, 1.000 em Maceió, 3.000 em Recife. A produção máxima mensal de cada fábrica, de cada uma das 3 fábricas, São Paulo, João Pessoa e Manaus, é 10.000 unidades em São Paulo, 5.000 em João Pessoa, 6.000 em Manaus. Muito bem. Antes de eu continuar, a pergunta que deveria vir na cabeça de vocês automaticamente, e se não veio automaticamente, a partir de agora a gente tem que começar a pensar que vem automaticamente, legal, eu tenho todas as encomendas, eu sou capaz de resolver esse problema? Eu tenho capacidade para resolver, para atender todo mundo? Bom, só fazer a continha, né? 10 mais 5 mais 6, 21.
6 mais 5 dá 11, mais 2, 13, mais 1, 14, mais 3, 17. Bom, eu tenho 17 mil de encomenda, tenho 21 mil de capacidade. Beleza, então já sou capaz. Eu tenho essa capacidade. E, professor, e se eu não tivesse? Se não tivesse, ou alguém vai ficar sem ser atendido, ou eu teria que procurar um terceiro, aumentar a capacidade de uma fábrica. Eu teria outro problema. Esse aqui eu tenho capacidade de 21 mil, eu tenho que entregar 17 mil, e aqui embaixo eu tenho os custos de transporte das fábricas até as revendas. Porém, ele está dizendo o seguinte, ó, o custo de transporte das fábricas até as revendas, para cada lote de 1.000 aparelhos, é dado pelo quadro abaixo. Então, é como se fosse uma viagem fechada, uma viagem fechada, load truck, como a gente diz aí na literatura, né? 1.000 aparelhos. Então, significa que para o Rio de Janeiro tem que chegar lá 6 caminhões, cada um com 1.000 aparelhos. Aí a gente vai olhar os custos. Então, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, é R$ 1.000 para cada caminhão. De João Pessoa para o Rio de Janeiro, é R$ 4.000 o frete para cada caminhão. Para Manaus, é R$ 6.000. Então, se eu mandasse todos os caminhões de João Pessoa para o Rio de Janeiro, como eu tenho que mandar 6, nem dá. Olha lá, João Pessoa tem 5 mil só. Ah, vamos mandar de Manaus. Manaus tem 6 mil. Vamos mandar de Manaus. Bom, 6 mil produtores, Rio de Janeiro receber 6, beleza, fica pacotinho fechado. Custa R$ 6.000 o frete. 6 vezes 6, 36. Só nisso aí eu vou gastar R$ 36.000 de frete para mandar de Manaus para Rio de Janeiro. Será que essa é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Ou seja, esse problema aqui é um problema que todo santo dia empresas que possuem logística estão resolvendo um problema muito, mas muito semelhante com esse. Claro que esse aqui tem condições especiais. Esse aqui é pacote fechado, o caminhão fechado em 1.000, o meu custo é um preço tabelado. Então, existe, poderia ter feito caminhões diferentes, mas a gente está simplificando. Caminhões com 1.000 aparelhos, tantas viagens. Tá? E aí eu tenho o custo lá, ó, de João Pessoa para Aracaju é R$ 1.500 cada caminhão, de Manaus para Maceió é 3.000, beleza. Qual é a combinação de quantidade de caminhões de cada fábrica para cada ponto de revenda, de maneira que o custo total para fazer isso seja o mínimo possível? Nossa, tranquilo isso daí. Só 10 minutinhos na planilha do Excel, aí eu já faço. É bem provável que você consiga mesmo, porque é simples mesmo, né? Eu tinha um aluno aí de uma especialização que ele trabalhava numa empresa grande aí, que fazia importação de frango, exportação de frango. E aí ele tem todos os portos que a empresa atuava, cada porto tinha vários contratos com várias empresas de transporte marítimo e tinha que levar para várias cidades, vários portos do Oriente Médio os frangos lá. E aí ele tinha a taxa do dólar para poder converter isso, quando que ia ser feito esse transporte, ele tinha que definir qual seria a fábrica que ia produzir para qual lugar, para poder fazer o transporte até o porto, etc. E tinha lá quase 30 fábricas de um lado, e lá no outro lado tinha quase 2.000, tinha quase 200 clientes, 200 pontos de entrega, e nesse meio aqui tinha mais de 2.000 combinações possíveis de empresas com custos que iam variando. É o mesmo problema. Claro, com mais complexidade, mas é o mesmo problema. Eu tenho que transportar pessoas das suas casas para os seus trabalhos todo santo dia em transporte público urbano, transporte coletivo. Eu tenho uma matriz de origem e destino e eu tenho custos. Como é que eu vou transportar todas essas pessoas? Então, o problema de transporte, que é esse problema exercício 9 aqui, é o problema mais clássico que nós temos depois de roteirização de veículos, que a gente vai ver só mais para frente da disciplina. Só que agora, quando eu olho aqui para a minha definição das variáveis de decisão,
O que eu quero saber? O que eu quero saber? Eu quero saber quantas viagens, cada viagem de 1.000 aparelhos, eu vou fazer de cada origem para cada destino. Tá, professor, e se eu não fizer nenhuma? Tudo bem, essa variável ganha 0. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui as minhas origens, as fábricas. Eu vou chamar aqui São Paulo de 1, João Pessoa de 2 e Manaus de 3. E os destinos das minhas entregas, meus produtos, eu vou chamar aqui os pontos de revenda. Rio de Janeiro de 1, Salvador de 2, Aracaju 3, Maceió 4 e Recife 5. E aí eu vou ter uma definição da variável que é do tipo x e j, que significa quantidade de viagens 1.000 TVs indo da origem I para o destino J, onde o I é 1, 2, 3 e o J é 1, até 5. Quantas variáveis eu defini só nessa frase? Eu tenho de São Paulo para o Rio de Janeiro, São Paulo para Salvador, São Paulo Aracaju, São Paulo Maceió, São Paulo Recife. Ou seja, x11, x12. Agora vamos olhar aqui. Ó, x11, exatamente. 12, 13, 14, 15. 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34. Ou seja, eu tenho aqui, de cara, 15 variáveis. Fizemos 2 exercícios com 3 variáveis, aumentou um pouquinho de nada, já temos um problema aí com 15 variáveis. 15 variáveis. E todas elas estão definidas em uma única linha. Minha variável x e j. Quantidade de viagens da origem I para o destino J. Muito bem. Então, agora, vamos passar para a função objetivo. Função objetiva agora não é mais maximizar. A função objetiva agora é minimizar custo. Minimizar custo. Quanto custa para levar uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro? R$1.000. Então, agora eu quero minimizar uma função z qualquer lá, que é R$1.000 vezes x11. Mais. Quanto custa para fazer uma viagem de São Paulo ao Salvador? I, linha J, coluna. São Paulo 1, Salvador 2. Custa R$2.000. 2.000, tá aqui o 2.000, vezes x, 1, 2. Mais 3.000, vezes x, 1, 3. Mais, tararã, 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 até 3.000 vezes x, 3, 4. 3, 4. Mais Manaus, Recife, 2.000 x, 3, 5. Então, nossa função objetiva agora já tem 15 termos. 1.000 vezes x11, 2.000 x12, 3.000 x13, 3.500 x14, 4 x15 e assim por diante. Muito bem, então essa é uma função objetiva. Sujeito a quais restrições? Quais são as restrições das fábricas? Tudo que sai de São Paulo, ou seja, de São Paulo para o Rio de Janeiro, de São Paulo para Salvador, de São Paulo para Aracaju, de São Paulo para Maceió, de São Paulo para Recife, não pode ultrapassar de quantas viagens? Porque agora aqui meu X é a quantidade de viagens, que é cada viagem 1.000 TVs. Ou seja, com origem em São Paulo, eu não posso passar de 10 viagens. Então é isso que eu vou escrever. Ó, estou escrevendo, ó.
quantidade de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais a quantidade de São Paulo para Salvador, mais a quantidade de São Paulo para Aracaju, mais a quantidade de São Paulo para Maceió, mais a quantidade de viagens de São Paulo para Recife, não pode ultrapassar 10 viagens. Repararam que eu mudei o meu discurso? Eu falei uma coisa e escrevi a mesma coisa que eu falei, de outro formato. João Pessoa, a quantidade de viagens, cada viagem com 1000 televisões, de João Pessoa para Rio de Janeiro, mais a quantidade de viagens de João Pessoa para Salvador, mais a quantidade de João Pessoa para Aracaju, mais a quantidade de viagens de João Pessoa para Maceió, mais a quantidade de João Pessoa para Recife, não pode ultrapassar 5 viagens. Por quê? Porque eu só tenho 5.000 televisores lá. 5.000 televisores significa 5.000 viagens. 5 viagens. Tudo bem? Entenderam a lógica aí? Vou fazer a última aqui, né? 3,1 mais 3,2 mais 3,3 mais 3,4 mais 3,5 menor ou igual a 6. Isso aqui é o que nós chamamos de restrições de origem. Restrições de origem. Ou de oferta. São os pontos, as origens são os pontos de oferta. Tudo bem? Continua. Vamos colocar aqui para o ladinho. Vamos continuar nossas restrições aqui. Agora, eu tenho que colocar todas as restrições. Demanda. Bom, o Rio de Janeiro precisa de 6.000 televisores. Ele pode receber de quem? O Rio de Janeiro pode receber de São Paulo. O Rio de Janeiro pode receber de João Pessoa. O Rio de Janeiro pode receber de Manaus. Tudo que sai de São Paulo para o Rio, de João Pessoa para o Rio, de Manaus para o Rio, tem que ser igual a 6 viagens. Aqui vem uma coisa bastante importante para a gente discutir. Pode parecer até boba, mas é importante. Ah, professor, mas eu posso fazer entregar, então, menor ou igual e 6? Bom, imagine que eu tenho todas as restrições de menor ou igual. Eu vou produzir menor ou igual que aquilo e tanto. Eu vou entregar menor ou igual que tanto. Se eu quero minimizar o custo, quanto que eu vou entregar? Não vou entregar nada. Se eu posso fazer menor ou igual que 6, eu posso produzir menor ou igual que 10, e custa fazer esse transporte? Não transporte nada. Vai ser o menor valor possível. Ah, então tá, professor. Já que não pode ser menor ou igual, ali minha demanda, eu vou fazer assim. Eu vou entregar maior ou igual a 6. Mais do que 6.000 televisores. Bacana. Então, eu vou dar o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Imagine lá que as meninas aí da nossa sala, ou as esposas dos nossos meninos da nossa sala, tá há um tempão querendo comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Custa 15 mil reais. Aí você vai lá no shopping, aquele shopping bacana que tem em Curitiba, lá no Batel, lá e tal, no Pátio Batel, na loja da Louis Vuitton, e chega pro cara, vai no catálogo, olha e fala, essa bolsa aqui, tô 3 anos juntando dinheiro para comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Quanto custa? 15 mil reais. Muito bem, então tá feito aqui a minha encomenda de 1 unidade. Beleza. Passa uma semana, ele liga, olha, vem pegar aqui a bolsa. Ah, legal. Aí você vai lá toda feliz, ou todo feliz, não, presente para sua esposa, da Louis Vuitton. E aí o cara chega, tá aqui tuas 3 bolsas. 45 mil reais. Como assim? Eu pedi uma. Não, mas demanda é maior ou igual. Entenderam, gente? Perceberam? Então são raros os momentos que a gente pode usar maior ou igual. Essa história de que, não, na demanda, na prática, eu consigo mandar mais. Será que é mesmo? Ou será que você pede permissão? Ou você faz uma nota a mais depois? Você fatura para o cara sem o cara permitir, depois você vai negociar? Então, na maioria esmagadora das vezes, demanda é uma igualdade. Eu pedi 6, eu quero receber 6. Pode acontecer, se o problema permitir, de acontecer maior ou igual a 6, ou menor ou igual a 6. Agora, se for maior ou igual a 6... Bom, neste caso não vai mudar nada, concordam comigo?
Por quê? Porque se o custo está em cima do transporte, e se eu colocasse maior ou igual a 6, matematicamente não vai fazer diferença. Por quê? Porque ele vai querer minimizar, entregar a menor quantidade possível, porque vai gastar para entregar. Então, eu vou entregar aquilo que eu estou no limite. Então, ele vai para 6. Matematicamente, vai dar na mesma. Mas, conceitualmente, é importante a gente compreender que existem condições especiais quando eu posso fazer uma demanda maior ou igual, ou menor ou igual, etc. Por exemplo, se a quantidade que eu fabrico é menor do que a quantidade que me demanda, bom, imagine que eu, ao invés de ter ali uma quantidade, uma capacidade de 21 mil, tivesse uma capacidade de 11 mil. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que a minha capacidade seja igual à minha oferta e na minha restrição de demanda seja menor ou igual. Para fazer sentido, porque senão o problema vai ficar infactível, vai ser impossível de resolver. Certo? Então, esses detalhezinhos, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que é o certo, é aquilo que é possível. Bom, se eu tenho capacidade de 21 e tenho uma demanda de 17, eu consigo entregar tudo. Se eu consigo entregar tudo, ótimo, a minha demanda é igual. Tá? Muito bem, então agora eu posso repetir a mesma lógica. Salvador, quanto que Salvador precisa? Salvador precisa de 5 viagens. 5 viagens. Muito bem. De quem que Salvador pode receber? Salvador pode receber de São Paulo, 1, 2, mais ou de João Pessoa, ou 3, 2 de Manaus. Isso aqui tem que ser igual a 5. 1, 3, mais 2, 3, mais 3, 3. O que eu estou escrevendo aqui? Todas as formas de mandar viagens de 1000 televisões de qualquer uma das fábricas para Aracaju. Tem que ser igual a 2 viagens. E assim por diante. 1, 4, 2, 4, 3, 4 igual a 1. 1, 5 mais 2, 5 mais 3, 5 igual a 3. E aí eu vou colocar agora, ó, tem um monte de variável, não dá para ficar fazendo tudo isso, ó. X e J maior ou igual a 0 para todo I e J. E aqui está o nosso modelo completo. Aqui está o nosso modelo completo. Começo sempre pela definição das variáveis, função objetivo, restrições, e termino as minhas restrições sempre com a restrição, nós chamamos isso aqui de restrição de domínio das variáveis. Ou seja, elas são os reais positivos. Por quê? Porque ela pode ser os inteiros positivos, né? Ou inteiros, os reais não negativos, porque ela pode ser 0, né? Ou os inteiros não negativos, é 0, 1, 2, 3. Ou ela pode ser binário. Então, é o domínio das variáveis. Aqui, eu posso levar, teoricamente, aqui a minha variável x e j é maior ou igual a 0 é inteira. Mas aqui ele tem uma característica especial que sempre vai dar um resultado inteiro, tá? Mas isso aí a gente vai ver com o tempo. Tudo bem, gente? Beleza? Então, vamos parar aqui, vou parar de gravar, vamos dar um intervalinho.